jornalistas durante uma cobertura do presidente da República na Bahia. E aí a gente está vendo, vocês acreditam que houve naquele momento ali o presidente de alguma forma impediu o trabalho da imprensa? Foi o presidente que fez isso? Ou foi a segurança no entorno? Adriles. Olha, se a gente vê as imagens, é claro que existe uma proteção exagerada ao presidente. O presidente, imediatamente, quando vê que o segurança está agindo de uma maneira um tanto quanto atabalhoada, impede e deixa ele voltar. O presidente não tem maneiras concretas de impedir qualquer tipo de atividade mais agressiva, mais incisiva de um segurança, como não tem jeito de impedir uma atividade mais incisiva, mais agressiva de uma polícia que esteja mal preparada. Ou seja, querem atribuir todos os crimes do mundo ao presidente. Agora, tem essa coisa da imprensa também, né? Da OAB que falando que o presidente não pode agredir a imprensa metaforicamente, verbalmente ou fisicamente. O presidente é agredido diuturnamente pela imprensa que o chama de assassino, genocida, irresponsável, leviano, porque ele foi numa padaria sem máscara, ele é responsável por quase 1 milhão de mortes ou coisa do tipo. E Bolsonaro se coloca como defensor da liberdade de expressão, dizendo e sofrendo as maiores barbaridades por essa mesma imprensa. E quando redargue de uma forma meio vulgar, meio chula ou meio agressiva, ele também está nesse princípio de liberdade de expressão, de que toda forma pode sobrar. Em não agredindo, em não atacando virulentamente, em não proibindo o trabalho da imprensa, que é coisa que o Lula promete que vai fazer no seu próprio mandato, tudo é válido em nome da liberdade de expressão, desde que você não ameace matar ninguém. Abre aspas. Ou agredir alguém. A liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia e a constante postura de ataque e desrespeito aos profissionais da mídia por parte do presidente coloca em risco o direito à informação garantido pela Constituição Federal, fecha aspas, afirmou a OAB através de nota. Veja, William, como que a gente pode achar que alguém que foi, por exemplo, um defensor do AI-5, dos homens do AI-5, dos torturadores, possa ser um paladino da liberdade de expressão? Como é que a gente pode achar que alguém que, outro dia mesmo, né, falou do furo da repórter, possa ser alguém, de novo, um digno paladino da liberdade de expressão? Então, Bolsonaro, sempre que se vê em situação adversa, sempre que se vê em meio a ataques, ele reage dessa forma. E aí é aquela coisa, né, William? Como você cria, por exemplo, como você treina o seu pitbull. Você pode treiná-lo para que ele seja um cão agressivo ou para que ele seja um cão mais suave. Quem é? Você está chamando quem de pitbull? Você está chamando quem de pitbull? Que referência é essa? Exatamente, a segurança do Bolsonaro. O Bolsonaro não é treinador de segurança, ele é presidente da República. Mas aí que tá o negócio. Pelo amor de Deus. A segurança inspirada, a segurança se inspira no chefe. Aqui e fora do país. Ou alguém vai se esquecer, alguém será que já se esqueceu do que aconteceu lá na Itália, por exemplo? Porque Bolsonaro defendeu o AI-5 e a ditadura militar, e porque Bolsonaro tem uma postura um quanto tanto incisiva, aparentemente agressiva, então ele é responsável por qualquer atitude mais agressiva ou incisiva da sua segurança nacional. Eu não disse... Você está criminalizando por uma questão de aparência. Eu não disse responsável, eu disse que ele é um inspirador. Ele é um inspirador. Quer dizer, se o segurança está lá e fala, pô, o meu chefe, né, ele age dessa forma, o meu chefe defende esse tipo de valor, vou eu que estou aqui de peito aberto, ele não defende isso. Inclusive na cúpula da... Não é uma ilação, inclusive, Bolsonaro, na cúpula da democracia, ele defendeu a liberdade de expressão. Você não lembra disso? Nós mostramos. Mas aí nós vamos voltar, então, ao Bolso Právida. Defendeu. Mas que tipo de liberdade de expressão o Bolsonaro defende? Inclusive daquele Bolsonaro, acabei de falar, quer dizer, agrediu verbalmente a repórter, os seus segurança agridem todos. Outro dia, aqui no Vale do Paraíba, pertinho de São Paulo, ofendeu uma repórter, fez uma pergunta que ele considerou hostil. Ele não defende liberdade de expressão. Bolsonaro já te ligou alguma vez para reclamar do que você fala aqui, na opinião? Não, até porque se ele me ligar, eu não atender o telefone. Gente, eu acho... Ninguém nunca te impediu de falar alguma coisa. Essa discussão, William, chega às raias do ridículo e do surreal. Bolsonaro, já pediram a morte de Bolsonaro, já jogaram a cabeça de Bolsonaro como se fosse uma bola de capatão, ele decapitado. Já pediu o jornalista Hélio Schwartzman da Folha de São Paulo que a morte do Bolsonaro seria um grande provento para a história da civilização e do Brasil. Ou seja, Bolsonaro já sofreu
toda sorte de ataques, de injúrias, de calúnias, de difamação. É chamado permanentemente de racista, de misógino, de nazista, de um ditador, sendo que Você ele imagina, foi o Adriles, presidente mais tolerante em relação, inclusive, às injúrias da qual ele recebe. É chamado de fascista. Fascista ele seria se ele mandasse prender toda e qualquer pessoa que o criticasse. E são dezenas de O que foi que, por exemplo, dentro e fora da o tolerante Bolsonaro falou? A tolerância falou... dele o torna um libertário, humanista, que foi, defensor incondicional isso é da liberdade de patético, isso é expressão cômico. e de trabalho. Isso é meio contra muito esses cômico. tiranetes da pandemia que cercearam a capacidade de trabalhar, de ir e vir e de se expressar dentro da pandemia. Não, o seu presente de Natal é realmente um produto de humor aí. Mas eu quero saber o seguinte... Conteste a realidade, o que o tolerante Bolsonaro falou, por exemplo, da deputada Maria do Rosário, né? Para a gente também não esquecer de alguns fatos que marcam a carreira recente dele. Então, ou seja, se O que ele existe falou uma... pra ela? A história do... Vamos recobrar? Vamos. Ele foi chamado de estuprador. Eu lembro da história direitinho. Tá na frente da minha memória. Ele foi chamado de estuprador. Isso. Falou assim, Bolsonaro, você é um estuprador. Você sabia que falsa imputação de um crime é um crime. Ele poderia tê-la processado e não processou. A única coisa que ele falou é que a história é muito feia, não merece nem ser estuprada. É vulgar? É chulo? É. Mas pior é ser chamado por um falso crime que ele não cometeu de estuprador. Um erro não justifica o outro. Não, um erro, presta atenção, um erro é falar, a pessoa não merece ser estuprada, é vulgar, é chulo, é patético. Mas quem foi processado é ele. Eu vou trazer a bola Ela de não novo foi pra cá. processada Você quando lembra? chamou de estuprador. Isso sim, é um erro e é um posso crime. trazer. Você lembra é diferente. que, por exemplo, ele disse lá no dia do voto, lá pelo impeachment da Dilma, fazendo alusão ao Ustra, um reconhecido torturador? Ah, Mas pelo isso é amor de liberdade de Deus. expressão. Gente, vamos voltar para o